A força do Padre Pio, todos nós já conhecemos, mas e a força de um filho do Padre Pio, de um devoto do Padre Pio? Nós conhecemos? Eu tenho certeza que depois que vocês ouvirem esse relato, vocês vão perceber que nós temos uma força tremenda, que nós precisamos utilizá-la para divulgar o Padre Pio e a Santa Igreja Católica. Olá, amigos e amigas da Associação Jean Fide, meu nome é Odair Gutierrez. Esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Eu tenho aqui um relato maravilhoso, tirado daquele livro Santo do Terceiro Milênio, do Olívio Chesca, e que é o caso, o título é esse mesmo que eu coloquei no vídeo aí, de uma pessoa que fez um pacto com o demônio e depois ela encontrou uma filha do Padre Pio. E vocês vão ver a força que tinha. Não é uma força que vem de nós, não, mas é uma força que vem do Padre Pio. E nós devemos ter isso em consideração na hora de fazer o nosso apostolado, na hora de fazer o nosso esforço pelo Padre Pio. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês sempre erro, de dar o seu like aqui, pedindo uma bênção do Padre Pio. Então não deixe de compartilhar, não deixe de... Quem compartilha o vídeo também você entra na missa da próxima quinta-feira, na missa de súplicas ao Padre Pio, principalmente pedindo para não ser infectado com o coronavírus, e todas as pessoas com quem você compartilhar este vídeo ou outro vídeo também serão incluídos nas intenções dessa missa, tá bom? Então não deixe de fazer isso, que isso é uma maravilha. Eu vou ler a história. A pessoa fez um pacto com o demônio. Então, o autor diz assim: certas histórias relacionadas com o Padre Pio tocam os limites da novela ou do romance policial. São histórias que, como disse alguém, envergonham o senso comum, mas, ao mesmo tempo, satisfazem as nossas ideias sobre a existência de um outro mundo. Temos um relato da biógrafa Catarina Tangari, que foi a própria protagonista dessa história, desse relato. Então, ela conta que um advogado livre pensador, tem gente que acha lindo falar, eu sou um livre pensador, né? Eu não sigo doutrina nenhuma. Doutrina católica? Para que doutrina católica? Para que igreja? Para que os ensinamentos do Santo Evangelho? Para quê? Eu sou um livre pensador. Eu penso o que eu bem entendo, faço o que eu bem entendo e acho do jeito que eu bem entendo. Bom, esse advogado, que era um livre pensador, alugava cabanas para veranistas nos Montes Avelinos. Tinha lá uma vila cercada de um magnífico jardim, tão deslumbrante que dava a impressão de ter saído direto das mãos de Deus. Mas a impressão se desfazia ao ler junto ao portão de entrada, numa placa de cerâmica, olha o que esse homem tinha escrito nesse paraísozinho que ele havia criado lá, né? Nesta casa não se fala em religião. É brutal. Livre pensador, né? Mas religião não, é livre. Né? A gente como dizem alguns, temos que ser tolerantes. Tal. Ai de quem não for tolerante. Aí o indivíduo fica intolerante contra quem não for tolerante. Vocês veem isso toda hora, não vou perder tempo comentando. Então, nessa casa do livre pensador, não se fala em religião. Naquele dia, o advogado saudou cortesmente um grupo que se dizia interessado por uma cabana. Eram várias cabanas, pelo jeito aqui, né? Ele, claro, não sabia que esse grupo estava chegando de San Giovanni Rotondo e que se encontravam ainda sob a forte impressão do Padre Pio. Catarina, fazendo de conta que não vira a placa, tentou direcionar a conversa para questões religiosas. E como ela também era apaixonada por flores, começou por aí. Olha que interessante como é que Nossa Senhora faz os caminhos dela, como é que o Espírito Santo conduz as pessoas que fazem apostolado do Padre Pio, né? Ela resolveu falar de flores, mas para introduzir a questão religiosa. Então, fazendo de conta que não tinha visto aquela coisa, ela começou pelas flores, começou por ali. O advogado, feliz por vê-la interessada com o assunto, abriu o coração. Ele disse:
Estou tão velho, já não me resta muito tempo de vida, mas eu tenho essas flores que são minha única alegria. Quando penso que terei de me separar delas, fico meio desesperado, acrescentou ele comovido. Em seguida, em tom de brincadeira, ele acrescentou: por isso, fiz um pacto com o diabo. Já que na vida procurei servi-lo da melhor forma, espero que, depois da morte, me permita visitar muitas vezes o meu jardim. Olha que coisa horrenda, coisa horrenda. Aí a Catarina disse para ele: quer dizer que o senhor deseja ir para o inferno? Ele respondeu: é claro, sabe, com o diabo sempre me dei bem. Está cheio de gente que faz isso, hein? Cheio. Mais do que nós pensamos, hein? Mais do que nós pensamos. A revelação era chocante, mas Catarina não se deixou abalar. Creio que, mais do que com o diabo, disse a Catarina, o senhor se dá bem com as suas flores, não é mesmo? Observou ela, o que comoveu ainda mais o velho livre pensador. No seu interior, ela pensava, olha o raciocínio que ela fez aí, que entra o Espírito Santo, né? Se alguém acredita no diabo, acredita no inferno, na vida além túmulo, deve estar próximo da fé em Deus, no céu, na alma imortal. Quer dizer, uma pessoa, como é que alguém pode acreditar no demônio e não acreditar em Deus? Como é que alguém pode pensar, depois que eu morrer, eu quero visitar meu jardim, se ele não acredita na vida depois da morte? Como é que ele poderia falar de alma imortal, né? Quer dizer, porque para ver o jardim dele, ele tinha que acreditar em algo de alma imortal. Ela viu essa semelhança. Então ela pensou: este homem pensa assim porque simplesmente não encontrou Cristo. E ali está a raiz de todo o problema dele. Seu pensamento voou para o Padre Pio. Olha que coisa impressionante. Ele costumava sair-se bem nesse tipo de caso, pensou a Catarina. Como, porém, motivar o advogado a visitar San Giovanni Rotondo? Interiormente, ela rezava e pedia algum sinal. Quer dizer, ela sabia que se esse homem visse o Padre Pio, ele poderia se converter. Mas como é que se faz um homem desse que diz: olha, eu fiz um pacto com o demônio, eu me dou bem com o demônio, eu só me saí bem com ele na vida, nessa minha casa não se fala de religião, etc, etc, eu sou um livre pensador. Como é que se leva esse homem para o Padre Pio? Impossível, diria qualquer um de vocês, eu diria impossível. Decidiu, então, que se ele lhe oferecesse uma flor, ou seja, ela pediu um sinal, ela iria a San Giovanni Rotondo só para colocá-la diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus e pedir ao Padre Pio uma intenção em suas orações por esse homem. Para espanto e alegria de todos, o advogado, que não costumava dar suas flores a visitante algum, na despedida ofereceu-lhe um buquê de rosas. Olha a força de uma filha do Padre Pio. Olha que coisa impressionante, já tem mais. Da parte de Catarina, isto incluía ir imediatamente falar com o Padre Pio. E foi. Falou-lhe o ocorrido e pediu uma intenção especial na missa do dia seguinte, o que ele prometeu. Em seguida, o Padre Pio benzeu um santinho do Sagrado Coração de Jesus e um terço para serem enviados ao advogado. Olha só. O que vocês pensariam, hein? Vocês fossem contar o caso desse, o Padre Pio falou: olha, eu vou benzer um santinho aqui, está aqui um terço, manda para o advogado. O Padre Pio não sabe com quem eu falei, né? Não tem ideia o que é o homem. Bom, tem mais. Ele mandou enviar para o advogado, recomendando-lhe que procurasse se confessar e comungar na próxima Páscoa. Isso aí, para um indivíduo que tem estado de espírito, pacto do demônio, mas o que é quase uma bofetada, é uma coisa absolutamente impossível de se imaginar, né? Catarina, porém, ficou em dúvida. Não estaria o Padre Pio pedindo demais de uma só vez? Eu ficaria com essa dúvida, né? Essa recomendação de confessar e comungar, mais o terço, mais o santinho,
não acabariam pondo tudo a perder. Quer dizer, ela tinha começado com flores e o Padre Pio mandou cortar o caminho, né? Será que isso não vai perder tudo? Mesmo assim, enviou o material e sentiu-se gratificada quando, semanas depois, chegou a resposta. E a resposta dizia: bondosa senhora, lembro-me de nossa conversa e de ter lhe oferecido flores, mas não podia imaginar que acabaria me enviando uma cartinha tão simpática e estimulante que me fez tomar a decisão de receber os sacramentos por ocasião da Páscoa. Inacreditável, inacreditável. Continua a carta. Esses estímulos, por parte de meus familiares, nunca me faltaram. Quer dizer, a família dele insistia, mas ele era um livre pensador, tal, não vai se influenciar por ninguém, etc. Mas fez pacto com o demônio. Né? Embora, continua a carta, embora intimamente eu ansiasse pela vida na fé, devo confessar que somente a sua carta me levou a tomar essa decisão. A carta dela, filha do Padre Pio, o fez tomar essa decisão. Quer dizer, o Padre Pio estava fazendo um milagre através dela. Quer dizer, usando-a como instrumento para fazer um milagre. Termina a carta dizendo: agradeço pelo presente, pelo bonito terço, e ao rezá-lo, prometo me lembrar da senhora. Bom, eu, quando li isso aqui, eu falei, não é possível. São dessas histórias assim, quase que, sei lá, como diz o próprio autor, né? Histórias meio romancescas, né? Da vida do Padre Pio, mas está cheio de coisas dessas. Ele diz aqui, ó, certas histórias relacionadas com o Padre Pio tocam os limites da novela e do romance policial. Nós já vimos várias histórias nesse sentido. E olha que exemplo para nós, né? Principalmente para os filhos protegidos do Padre Pio, aqueles que participam do apostolado, fazendo apostolado, aqueles que divulgam o Padre Pio, aqueles que dão like, que compartilham, que pedem o material todo que nós distribuímos do Padre Pio. Olha a força que você pode ter através do Padre Pio, ou que o Padre Pio poderá ter através de você. Né? Ela foi simplesmente iluminada por Deus para agir daquela forma. Ela foi iluminada para levar aquelas flores imediatamente a São Giovanni Rotondo. Se ela fosse uma pessoa relaxada, e deixa o barco correr, amanhã eu faço. Tem um ditado alemão que diz: amanhã, desde que não seja hoje, dizem todos os preguiçosos. Né? Se ela fosse desse tipo de gente, né, que não, amanhã eu levo lá o Padre Pio, até amanhã as flores estão boas ainda, coloco num vasinho hoje, sei lá o que, etc. Não, ela foi imediatamente. E é assim que nós devemos agir. Nós devemos agir imediatamente quando a gente sente uma moção da graça. Quando a gente sente uma moção da graça, muitas vezes, ou frequentemente, no nosso caso, obtidas através da intercessão do Padre Pio, nós devemos agir hoje. Como dizia Santo Expedito, odie, hoje, imediatamente. Né? E é isso que eu queria convidar muito a vocês. Vocês que estão ouvindo essa história, vocês se fizessem filhos protegidos do Padre Pio, vocês se fizessem devotos do Padre Pio e começassem a divulgar o Padre Pio e entendessem a importância de nós fazermos esse trabalho de divulgação do Padre Pio, porque nós estamos construindo casos como esse. Nós estamos permitindo que pessoas assim se convertam. Quantas e quantas conversões eu já li aqui nos nossos depoimentos, quantas e quantas. Né? É uma coisa impressionante. Então, se um vídeo como o nosso, despretensioso como o nosso, produz conversões, porque já produziu conversões, é o Padre Pio que está produzindo conversões, o que nós poderemos fazer pelo Padre Pio, o que nós poderemos fazer pelas almas, o que nós poderemos fazer pelos católicos que estão afastados, pelos que esfriaram, o que nós poderemos fazer para aqueles que não são católicos, né, mas que podem entender a Santa Igreja Católica através de uma atitude sua. Né? O que nós não poderemos fazer pelo Brasil? Vamos pensar um pouco nisso
E eu acho que essa é a grande lição que a gente tira daqui. Depois lembrar, o Padre Pio faz milagre de todos os jeitos. Nesse caso, ele simplesmente benzeu um santinho, benzeu um terço e disse: manda para ele e diga para ele comungar por ocasião da Páscoa. É uma coisa absolutamente sensacional. Portanto, ele converteu um homem satanista, ou que tinha pacto com o demônio, tá? E que a grande frase, o estandarte que ele tinha na porta da casa dele é: aqui não se fala de religião. Quer dizer, ele era um livre pensador. Olhe só o tamanho da conversão que houve nesse caso. Será que a gente não consegue outras conversões, até mais simples do que essa? Desde que a gente reze, peça para o Padre Pio nos dar almas, mas não só nos dar almas, nos dar sede de almas, sede de converter almas. Isso que é importante. Bom, meus amigos, fico por aqui. Lembrando novamente de compartilhar para incluir-se na missa da próxima quinta-feira, incluir todos os seus amigos também. Os Filhos Protegidos do Padre Pio, esse vídeo eu tenho a impressão que vai estimulá-los muito a continuar trabalhando pelo Padre Pio, como estão fazendo, às vezes com sacrifício, com dúvidas, como é que vai ser o dia de amanhã, etc., mas tendo o Padre Pio nas suas prioridades. Padre Pio, olha, eu vou economizar em alguma outra coisa, mas o Padre Pio eu vou manter, ainda que seja essa coisa simbólica que eu faço por esse apostolado. E esses já estão com seus nomes em todas as missas que são rezadas, mais de 60 missas ao ano, né? Em torno de 60, porque tem as festas especiais e tudo mais. E esses também, vocês também, Filhos Protegidos, podem compartilhar. Coloquem no Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, enfim, onde você tiver a rede social, coloque a propaganda do programa Padre Pio, porque vamos fazer mais gente conhecer. E essas pessoas que conhecerem através de um compartilhamento que você fez, não interessa o dia que eles viram esse compartilhamento, eles também terão suas intenções incluídas na missa. Tá claro? Para Deus não tem tempo. Então Deus, na próxima quinta-feira, já sabe todo mundo que vai olhar, todo mundo com quem vai ser compartilhado esse vídeo. Ele já sabe se você vai fazer isso ou não vai. Ele já sabe qual é o tamanho da devoção que nós temos pelo Padre Pio, que cada um de nós temos pelo Santo Padre Pio, e vai nos ajudar nesse apostolado. Eu me despeço, deixando vocês, não esqueçam do like, toda hora eu esqueço do lado certo do like, não esqueçam do like, não esqueçam, e rezemos agora a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do Padre Pio, que pode começar por converter a cada um de nós num apóstolo dele. Até a próxima, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.